Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 30, que diz: Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Bom, querido, Jesus continua falando sobre a sua íntima relação, a sua íntima união, a sua intimidade absoluta com Deus Pai. Nós já comentamos isso nas últimas lições e nós vemos aqui novamente, há uma relação absolutamente única entre Jesus e o Pai, porque eles são um. Então, primeiro Jesus diz: por mim mesmo eu nada posso fazer. Um não age sem o outro. Quando o Pai está agindo, Jesus está agindo. Quando Jesus está agindo, o Pai está agindo. Há uma união absoluta entre eles. No capítulo 14, Jesus vai dizer: Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Veja só a relação deles. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então é uma união absoluta. Está aqui o mistério da Trindade, relação que existe na pessoa de Deus. E ele continua: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, ou seja, eu não digo somente de mim, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus diz: vocês podem crer que eu estou no Pai e o Pai está em mim, porque tudo que o Pai faz eu faço. E é o que ele vem comentando, né? Só Deus tem o poder, por exemplo, de dar a vida. E Jesus vai ressuscitar uma quantidade inigualável de pessoas. E tudo que Jesus fez, mostra que ele é realmente a manifestação de Deus, Principalmente o que ele fez na ressurreição. E no verso 19 desse capítulo 5, como nós já vimos, Jesus diz: em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo, ou seja, sozinho, nada pode fazer. Então, tudo quanto Deus faz, o Filho o faz igualmente. Como já comentamos, essa é a relação entre eles. Eles são absolutamente um só. E Jesus diz que, por causa disso, o julgamento dele é justo. Porque ele não faz de si próprio, ele faz com a autoridade de Deus, no caráter de Deus, nos princípios de Deus. Ele diz: o meu julgamento é justo. Tudo que Jesus falou e fez foi absolutamente justo. E não apenas justo com a corretude, com a retidão normal, mas muito acima do que qualquer um poderia imaginar. Até hoje, 20 séculos após Jesus, qualquer ser humano que leia o que Jesus fez fica maravilhado, fica admirado com o que ele falou e com o que ele fez. Mesmo os maiores adversários do cristianismo, os mais céticos, os mais ateus, quando leem Jesus, eles confessam que realmente o comportamento, as atitudes e as palavras de Jesus são de uma moralidade, de uma ética incomparáveis. No capítulo 8, no verso 15, Jesus vai dizer: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, mas eu e o Pai que me enviou. Então, nesses dois versos, Jesus fala algumas coisas muito interessantes. Primeiro, ele não julga ninguém. O objetivo de Deus não é condenar, não é ficar procurando defeito, não é procurar apontar erros, nem acusar ninguém. Esse não é o caráter de Deus. Então Jesus já fala: eu ninguém julgo, não é essa a minha opção de vida. O que Deus faz é amar, o que Deus faz é cuidar, o que Deus faz é abençoar.
No que Deus puder não julgar, ele não julga. Por isso Jesus diz, eu a ninguém julgo. Agora, ele continua, obviamente, ele tem essa obrigação dura e ele precisa fazer. Mesmo que eu julgue, ou seja, eu não julgo, mas se for necessário e for pertinente e for bom que eu julgue, ele diz, o meu juízo é verdadeiro. Ou seja, ele analisa tudo segundo a verdade. Então, não há injustiças, você não precisa temer nada, porque ele sempre julga segundo a verdade. E o terceiro ponto, que ele não julga só, ele julga com o Pai. Então, é a Trindade como um todo que estabelece, que mostra a verdadeira realidade de tudo que acontece. Então, ele não julga, mas se tiver que julgar por um benefício geral da história, da eternidade, ele julga segundo a verdade e com toda a autoridade e sabedoria e bom senso e misericórdia do Pai. Bom, ele diz, o meu julgamento é justo. Por quê? Ele explica, porque eu não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Ou seja, é importante esse conceito da Trindade, porque nenhuma pessoa da Trindade faz pensando em si própria. Não há egoísmo na Trindade. Então Jesus, quando ele age pensando no Pai, age pensando no Espírito Santo. É por isso que a Trindade é amor. Se Deus fosse uma só pessoa, Deus, na essência de Deus, não haveria amor. Porque amar a si próprio não é amor, né? Mais um pensar em si, né? O amor mais profundo é quando você se doa para o outro, quando você pensa no outro. E é isso que Jesus diz, eu penso no Pai, eu não penso em mim mesmo, eu penso no Espírito Santo, eu penso no Pai. Então por isso que ele diz que o juízo dele, o julgamento dele é verdadeiro, porque ele não pensa em agradar a si próprio. Porque isso é uma característica de todo julgamento. O juiz que tem algum interesse na causa, ele precisa negar aquela causa por conflitos pessoais. Ele não deve julgar aquela causa, deve passar para outro, porque ele tem interesses, tem parentes, tem amigos, tem algum bem dele envolvido. Então ele não aceita aquela causa por conflitos pessoais, por interesses particulares. E é isso que Jesus diz, eu não tenho esse problema porque eu não preciso e não quero e não vou agradar a mim mesmo. Veja a profundidade da Trindade. Em tudo que você olha na Trindade, há uma profundidade maior do que qualquer concepção única de uma só pessoa em Deus. Ele fala, então meu julgamento é justo porque eu não procuro agradar a mim mesmo, mas agradar ao Pai. E nós vemos isso claramente lá no jardim do Getsemane, quando Jesus, imbuído da sua natureza humana, sente um temor, sente um medo, fica angustiado, chega a suar sangue, e ele diz, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. A natureza humana, a carne de Jesus, com medo, ele fez essa afirmação, passa de mim esse cálice, só que o que ele continua, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, seja feita a tua vontade. Então ele mostra e deixa bem claro que ele não procura agradar a si mesmo, mas ao Pai, que a vontade de Deus se cumpra. E nós já vimos isso no capítulo 4, quando Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quem dera, queridos, nós crescêssemos espiritualmente cada vez mais, para cada vez mais nós podemos dizer o mesmo que Jesus, Pai, seja feita a tua vontade. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Eu me satisfaço em obedecer e seguir a Ele, porque eu creio nele, eu confio nele, eu quero viver cada princípio, cada valor, que eu quero encarnar a verdade do cristianismo na minha vida. Quem dera a gente pudesse crescer espiritualmente cada dia para viver isso, queridos.
Porque muitas pessoas desistem no meio do caminho, se tornam egoístas, o amor se esfria, a fé decresce. Não permita, queridos, que no passar dos anos do seu viver cristão, essas coisas aconteçam, seu coração se endureça, sua fé diminua, haja menos amor, com as decepções, né, com as traições, com as mentiras, com as tentações. Não, querido. Faça como Jesus, cada dia queira mais e mais que a vontade de Deus se cumpra. Se nós vivemos assim, queridos, nós vamos crescer e vamos ser mais parecidos com Jesus. No capítulo 6, Jesus vai dizer: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, de novo, quando a gente fala de julgamento, as pessoas sempre pensam em condenação. Mas Jesus e Deus e o Evangelho afirmam o tempo todo que a vontade do Pai é que todos aqueles que querem Jesus tenham a vida eterna. E Ele não quer perder e não vai perder nenhum dos que querem a Ele. Sempre a ênfase é o contrário. Quando fala de julgamento, você tem que pensar em quê? Em ressurreição, em vida eterna, em glória eterna. E de que todos vão receber o que querem, o que buscaram e o que semearam. Então, essa é a vontade de Deus, que eu não perca nenhum, que eu os ressuscite, que eu os dê vida eterna. 1 Timóteo 2 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, queridos, isso que está preparado para os últimos dias vai ser um derramar de graça e de misericórdia, e de perdão, e de vida, e de muito amor de Deus por todos os seres humanos, para resgatar uma imensidão de pessoas e para, claro, fazer justiça quando for absolutamente necessário e for inescapável. Mas no mais, queridos, é graça derramada sobre todos. Essa ressurreição é vida, é o amor de Deus. Amém, meus amados? Que a gente possa buscar cada vez mais a vontade dEle e desfrutar da graça dEle todos os dias das nossas vidas. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.